E da polícia? Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar? O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia Militar. Tá dando briga aqui em casa, o meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Se você encontrar no meu celular, vai ser pior. Tô te avisando. Perto. Ele mora perto do dele. Polícia Militar. Boa noite. Boa noite. É a polícia militar? Isso mesmo, senhora. Eu preciso de uma viatura com urgência. Por favor, meu marido entrou embriagado agora, quase me matou dentro da minha casa. Ele tentou lhe agredir? Me agrediu, ele quase me matou. Eu tava dormindo, eu e minha filhinha assim, ali. Moço, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda na rua. Moço, eu me acordei, eu acho que o ex-marido da moça matou a minha sobrinha. Pelo amor de Deus, me ajuda. A cada hora, 536 mulheres são vítimas de agressão física. No último ano, 66% das mulheres sofreram algum tipo de assédio. Por muito tempo eu fiquei calada, mesmo vivendo tanta coisa errada. Um pesadelo que não tinha fim, sempre era assim. E essa rosa agora não adianta nada. Mais uma vez sua desculpa não apaga as marcas dessa dor que você deixou. E a gente não se olha mais do jeito que se olhava. Você não toca em mim do jeito que você tocava. Amor que dói não é amor, não, 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 não. E a gente não se ama mais do jeito que se amava. Você não toca em mim do jeito que você tocava. Amor que dói, que cala a voz, não é amor. Eu não calo a minha voz, vou gritar por todas nós. Eu não calo a minha voz, não. Eu não calo a minha voz. Se for preciso, vou gritar por todas nós. Eu vou deixar meu coração falar, saber que eu me amo e não vou me calar. Se atinge uma, atinge todo mundo. Machuca uma, machuca todo mundo. Você não tá sozinha não. Então por que não tira a tua voz do mundo? E a gente não se olha mais do jeito que se olhava. Você não toca em mim do jeito que você tocava. Amor que dói não é amor, não, não. E a gente não se ama mais do jeito que se amava. Você não toca em mim do jeito que você tocava. Amor que dói, que cala a voz, não. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer primeiro as pessoas que estão nos acompanhando sempre em nossas lives, com temas de grande importância, de grande relevância para a nossa sociedade. E hoje nós temos um tema que é muito importante, que é falar sobre nós mulheres. Nós não vamos falar hoje aqui sobre as mulheres, nós vamos falar sobre nós mulheres.
e é um tema que tem sido bastante divulgado. E eu gostaria de começar chamando as nossas convidadas, né? Chamar aqui a nossa ativista social, que é super atuante, Ana Lúcia, que todos os nossos internautas conhecem, que sempre representou essas causas sociais aí, para que possa estar hoje conosco nesse bate-papo aqui, nessa troca de informação e de orientação. Mas eu gostaria de chamar a nossa convidada especial, né, Ana Lúcia, que para nós é um motivo de muita honra estar falando conosco hoje diretamente de Brasília, a nossa secretária, doutora Cristiane Brito, que está fazendo um trabalho brilhante representando essas causas, justamente as políticas públicas voltadas para nossas mulheres. Eu gostaria de parabenizar você, doutora, que eu acompanhei um pouquinho já da sua história, né, que sempre como advogada, fazendo parte do Conselho da OAB do Distrito Federal, sempre atuou nessas causas de grande relevância, principalmente as causas de defesa para a mulher. E isso para nós é muito importante. Você não está hoje no Ministério só como uma figura que está ali por qualquer indicação. Você está por justamente o seu currículo e porque justamente envolvida de verdade com a área, com o segmento, com a defesa das causas de grande relevância para as mulheres. Então, eu gostaria de lhe agradecer muito, primeiro, o convite, que eu sei que você está com uma agenda super lotada, e que você dê um espaço na sua agenda, justamente com o nosso argumento do que tudo que se ocorre para a nossa região, do que tem ocorrido e dos grandes índices, né, de violência contra as mulheres da nossa região, mas principalmente do nosso município. Então, eu gostaria de lhe agradecer desde já e agradecer a Liege, sua assessora, que eu fiquei perturbando muito para que conseguisse essa agenda. Então, meu muito obrigada desde já, antecipadamente, por você nos prestigiar, representando esse ministério que hoje tem realmente, de verdade, vestido a causa e abraçado todas as bandeiras que são as bandeiras das nossas mulheres, mas também representando a nossa ministra, que é uma ministra super atuante, a ministra Damares. Então, eu gostaria de lhe ouvir a sua apresentação aí, depois a nossa amiga ativista Ana Lúcia. Boa noite a todos. Andréa, muito obrigada pelas suas palavras tão carinhosas para comigo. Eu saúdo também a Ana Lúcia, todas as mulheres paraenses. Eu trago aqui o abraço da ministra Damares. Eu falei que estaria hoje aqui com vocês. Ela tem um carinho muito especial por essa região do país, vocês sabem disso. E como que eu poderia recusar o seu convite, Andréa, já que nosso coração, nosso pensamento e as nossas prioridades estão aí, com essas mulheres da região norte do país. Como você falou, os índices são alarmantes e a nossa preocupação hoje, a nossa prioridade é em conter essa violência, principalmente que atinge a região aí do Pará. Então, você sabe que você pode contar conosco aqui da Secretaria. Também transmito aqui um abraço da Marisa Romão para você, que é apaixonada por essa região. E, se Deus quiser, muito em breve, pretendo conhecer aí o Pará, que ainda não conheço, viu? Pois já tem o convite, já está convidada para fazer algum tipo de ação e trabalho aqui com essa mulherada da nossa região sul do Pará, né? Será uma honra. Obrigada. Deixa eu ouvir a nossa amiga Ana Lúcia, né, que também é uma ativista assim, assídua, igual a mim. Né, para quem está acompanhando, e agradecer, né, desde já o convite. É um prazer imenso, né, estar participando dessa live, inovador, né, eu ainda não tinha participado. O assunto é muito relevante, né, eu já milito nessa causa há muito tempo, não é? Dentro do meu trabalho no dia a dia também, a gente já tem algo que a gente faz em relação a isso, a esse tema, e é um tema que me emociona, só de assistir aí aos vídeos de abertura, os olhos já lacrimejaram, não é? Sensível demais essa causa, tá? E eu estou aqui à disposição para a gente
aprender, né, e também falar algo que vai incentivar essas mulheres a sair dessa situação de violência, né? Obrigada desde já. Obrigada, Ana Lúcia. Ana Lúcia, como nós já fizemos a nossa combinação de como nós vamos dividir nossas perguntas aqui, porque eu sei que o tempo é curto para a gente fazer tantas perguntas para a nossa secretária, e eu gostaria porque é uma causa tão importante, que a gente tem tanto assunto, que além da mulher ainda tem a parte também que ela sempre representa muito bem, que é a parte que envolve criança, né? Mas hoje nós estamos com o tema aqui das mulheres, que muita gente, depois que nós já divulgamos, secretária, que você estaria participando, já entraram em contato. Tenta uma outra live para falar sobre abuso sexual de criança, nós já entramos na rede social dela, ela é atuante nessa área, mas hoje nós vamos estar focados para o lado das mulheres. E a primeira pergunta, secretária, estamos em tempos de pandemia, e muitas pessoas ainda estão em isolamento social. Diante desse cenário, a pergunta é: a violência contra a mulher de fato cresceu? André, primeiramente que eu quero que isso aqui seja um bate-papo. Desculpa aí que meu bebê de 2 anos acabou de estar aqui com tudo e faz parte, isso é o novo normal né, desse momento de pandemia. A gente está trabalhando em casa, home office, é complicado. Eles não entendem que a mamãe está trabalhando nessa hora. Mas, primeiro que eu queria que isso aqui fosse realmente um bate-papo, porque eu tenho muito também a aprender com vocês, que eu sei do trabalho de vocês, e, por favor, Ana Lúcia, eu sei da sua luta também, em prol das mulheres, quero muito ouvi-las também nessa noite. Mas já respondendo essa sua pergunta, Andréia, infelizmente, a gente sabe que a violência contra a mulher aumentou no nosso país. Isso já era uma expectativa nossa aqui do Ministério, porque nós vimos que em outros países do mundo esse número de violência contra a mulher cresceu. E aí a gente se antecipou e criamos um plano de contingência da violência contra a mulher. Esse plano é ligado ao Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, que, por sua vez, é ligado à própria Casa Civil. Então, todo esse planejamento e as ações que nós adotamos são diretamente vinculadas à Casa Civil. Foi um pedido do presidente Jair Bolsonaro que a gente adotasse providências. E quais foram essas providências? Primeiro, a gente começou a mapear a rede de atendimento às mulheres em todo o país. E nós vimos que realmente esse número tem aumentado. Mas é curioso também notar que em alguns estados, como é o caso do Pará, esse número, os indicadores demonstram que esse número reduziu. Mas eu confesso para vocês que, pela nossa experiência, pelo mapeamento do que foi feito nas outras regiões do país, na verdade, há um grande indício de que nós estamos diante, no caso do estado do Pará, de um cenário de subnotificações. Na verdade, nessa região, a mulher tem tido muito mais dificuldade em denunciar. Então, quando a gente fala o número de denúncias, o número caiu, eu não acredito nisso. Eu acredito que há sim um aumento de subnotificação. Por que eu estou falando isso? Porque isso aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo, no início da pandemia. Os números estavam baixíssimos, e o que fez o Estado? O Estado criou a delegacia virtual para que a mulher pudesse fazer ocorrência eletrônica. E pasmem vocês, de um mês para o outro esse número disparou. E o índice de denúncias nas delegacias aumentou em 50% no Rio de Janeiro. Porque as mulheres passaram a ter uma ferramenta online sem sair de casa naquele período de isolamento e passaram a denunciar. E isso, de um lado, para nós que somos gestoras, no primeiro momento isso é preocupante, porque quando você incentiva todos os tipos de denúncia e que você incentiva, no caso, os estados, os secretários de segurança, para que abram esses novos canais de denúncia de forma online, por outro lado também você tem que ter a consciência de que esses números vão disparar. Porque aquela mulher que nunca pisou na delegacia de polícia, agora ela tem a oportunidade de fazê-lo. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. Muitas mulheres que denunciaram, elas já estavam no ciclo da violência antes da pandemia. Mulheres que nunca pisariam na delegacia de polícia
Isso são elas que falam, não sou eu que falo. Mulheres que, por conta do seu nível social, ou medo do preconceito, ou de como ela vai ser vista na delegacia, de qual tratamento ela vai receber, essa mulher passou a ter coragem e a fazer uma denúncia online. Então, esse foi o cenário que nós encontramos. O aumento desse número de violência, tivemos sim. Em abril, o Ligue 180 detectou um aumento de 35% no canal de denúncia, só relacionado à violência doméstica. E, diante disso, a gente focou em fortalecer a rede de atendimento, principalmente com novos canais de denúncia. Nós articulamos com o secretário de Segurança Pública de todo o país, e ainda estamos articulando, para que essas delegacias virtuais se tornem uma realidade. Nós precisamos alcançar essas mulheres que têm dificuldade, porque ela está praticamente 24 horas ao lado do seu agressor. Ela não tem condição de pegar um telefone e ligar para o 90 ou para o 180. Fora isso, nós ampliamos o 180, criamos um aplicativo chamado Direitos Humanos Brasil. Nós criamos um canal de denúncia do 180 pelo Telegram, e aqui eu já estou te adiantando de primeira mão que nas próximas 2 semanas nós teremos também um canal do 180 através do WhatsApp. Então, essas ferramentas online, elas podem fazer toda a diferença. Às vezes não é aquela mulher que está sofrendo violência que vai acionar o canal de denúncia, mas é um filho, ou é um parente, alguém que convive com aquela mulher, um vizinho. Então, essas ações de incentivar a denúncia têm feito toda a diferença. Nós fizemos uma campanha, por exemplo, que ela é focada na vigilância solidária. Ela se chama Alô Vizinho. É uma campanha que incentiva toda a sociedade a ficar atenta a um sinal de um suspeito numa vizinha. Às vezes você encontra aquela vizinha, cruza com ela, você vê manchas na sua pele ou arranhões na sua face, e tem sido recorrente, você ouve barulhos suspeitos, pedidos de socorro meio que inusitados. Aquele jargão de que briga marido e mulher, não se mexe a colher, ficou para trás. A sociedade precisa se envolver. Vocês sabem mais do que eu, porque vocês militam nessa causa. O governo federal sozinho não vai fazer milagre, nem o Estado, nem o município. Se a sociedade não se envolver, como é isso que você faz, Ana Lúcia, como é isso que a Andrea faz, se a sociedade não se envolver, a gente não vai conseguir vencer esse desafio. Então, campanhas como essa, que envolvem a sociedade, conscientiza ela de que ela faz parte desse desafio, que é superar esse alarmante número de feminicídio que nós presenciamos, a gente não vai conseguir ter êxito. Então, o fortalecimento da rede passa por disseminação de informação, passa por articulação com as delegacias de polícia, com o secretário de segurança. Nós estamos em reuniões recorrentes com, por exemplo, as varas de violência doméstica, as coordenadoras das varas de violência doméstica de todos os tribunais de justiça do país, formando um grande grupo de trabalho para a gente mapear a realidade de cada estado. A gente sabe que a realidade aqui do Distrito Federal é uma, do Pará é outra, do Ceará é outra. Então, se a gente não se aproximar dessas pessoas que estão na ponta, a gente não consegue fazer uma política pública efetiva. E aí eu digo para vocês que se tem uma coisa positiva que essa pandemia trouxe para nós, como gestoras, foi essa aproximação e essa facilidade da gente dialogar com todos os entes, com os tribunais de justiça, com o Ministério Público, Defensoria Pública. As gestoras municipais e estaduais, elas estão mais próximas de nós aqui enquanto governo federal, e isso é muito positivo, porque mostra que essa pauta do combate à violência contra a mulher, ela é suprapartidária. Então, nesse momento, a gente se une, a gente troca ideias, troca experiência, e isso tem dado muito certo, Ana. É isso que a gente tem feito aqui. Nossa, doutora, assim, tem coisas que a gente nem imagina, né? Eu, por exemplo, tenho várias informações que você passou, que o governo federal já está agindo através do Ministério da Mulher, que a gente não sabia. E que bom que vai poder ter a denúncia via WhatsApp, porque todo mundo tem um celular, hoje tem um WhatsApp, que eu falo que para fazer fofoca, agora vai fazer uma fofoca do bem aí, tentar fazer a denúncia aí para salvar uma mulher, né? Minha amiga Ana Lúcia, eu sei que você tem sua pergunta aí. A doutora já até respondeu, né, a pergunta que eu ia fazer,
que é saber realmente nesse momento, né, complexo, eu sei, você falou em novos canais de denúncia, campanha, né, mas o que realmente, né, o governo federal tem feito é proteger essas mulheres nesse momento mesmo de quarentena, de isolamento, né, um momento complexo como a gente está vivendo. De certa forma, você já falou, né, mas, né, se quiser complementar, a gente agradece. Ana Lúcia, e um dado importante que eu trago aqui é que o Fórum de Segurança Pública ele registrou um aumento de uma média de 22% nos casos de feminicídio nesse momento de pandemia, o que é muito alto, né? Então, nós estávamos para lançar no primeiro semestre um plano de combate ao feminicídio. Mas, infelizmente, todos nós, né, fomos atropelados por essa nova realidade e a gente passou a focar em socorrer essas mulheres que estão em isolamento com seu próprio agressor. Então, campanhas como essa do vizinho, nós também lançamos uma cartilha que está disponível no site do Ministério, que é uma campanha que explica sobre todo o ciclo da violência, uma linguagem muito fácil, acessível a todas as mulheres. Ela explica o que é o ciclo da violência, ela relata como a mulher procurar a rede de atendimento, o que é essa rede de atendimento. Em cada estado, essa rede é apresentada para essa mulher com endereço, com telefone. Nós também fizemos uma cartilha chamada Mulheres na Covid-19. Essa cartilha ela traz informações não só sobre a violência doméstica, mas também sobre a situação da mulher grávida, sobre a questão da mulher que está prestes a perder seu emprego ou perdeu seu emprego, como se reinventar. Então, são várias dicas para essas situações que a mulher brasileira está passando nesse momento. Então, o que eu posso dizer é que o contato direto com a rede de atendimento, incentivando novos canais de denúncia, a violência, a ocorrência policial online, a medida protetiva online também foi algo que nós lutamos muito através dos tribunais de justiça e também, Ana Lúcia, na própria Câmara Federal. Como? Nesse PL, não sei se vocês acompanharam, o 1422, que foi aprovado um mega projeto de lei, que eu tenho uma honra de ter participado junto com a bancada feminina, que traz uma série de inovações garantindo o funcionamento da rede de atendimento nesse período de pandemia. Então, além da articulação que a gente já vinha fazendo, graças a Deus, hoje é lei. A lei assegura o funcionamento desses serviços durante a pandemia. E, por outro lado, garante também que aqueles crimes que deixam vestígio, né, que a mulher precisa do atendimento presencial, essa lei também agora passa a garantir, como caso de estupro, de lesão corporal de natureza grave, de tentativa de feminicídio. Essa lei também garante, por exemplo, o exame, né, de corpo de delito de forma prioritária. E se a mulher não puder chegar até aquele local para realizar o exame, o poder público vai até essa mulher. Então, são iniciativas que foram adotadas pela bancada feminina e que a gente articulou. Graças a Deus, todos esses dispositivos dessa lei foram bem dialogados, bem discutidos entre todas as esferas, tanto que o presidente Bolsonaro não vetou nenhum dos dispositivos dessa lei, que, olha, é bem grandinha, viu? Muito obrigada. Muito bem, doutora. Você falou de um tema importante, né, de não ter o veto, assim, do nosso presidente. Eu tenho observado, eu acompanho tudo das redes sociais da ministra Damares, né, compartilho sempre que posso. E eu tenho observado, assim, que o presidente tem tido uma grande sensibilidade para todas as causas que são de grande relevância e voltado para as causas das mulheres, do Ministério da Mulher como um todo. Inclusive, eu acho que aqui a gente falando, como você já falou aí sobre esse projeto, eu vi que a ministra Damares apresentou agora, essa semana, para o presidente, que é o pedido de aumento de pena para os casos de homens que cometem o crime aí contra a mulher, violência contra a mulher. Você poderia falar Bem lembrado. pouco, complementando? Bem lembrado. Aumentando o tempo de prescrição, né, da pena dos sacerdotes, dos líderes religiosos, aquelas pessoas que têm um vínculo de confiança, né, com a vítima. Isso é muito importante, Andréa. Você falou da pauta da criança.
não é da minha secretaria, mas é um tema, você deve me conhecer um pouco, é um tema que me toca bastante, porque na minha advocacia, aí na região norte, no caso do Amazonas, eu atuei num caso que marcou muito a minha vida, que foi um caso de um prefeito pedófilo, que fez mais de 100 vítimas, meninas entre 9 e 11 anos de idade. Eu atuei num caso, era um mero caso eleitoral, e que eu acabei me deparando com a grande rede de pedofilia em todo o estado. Fui ameaçada de morte, eu, meu esposo e meus 2 sócios. Foi um período muito difícil da minha vida, mas de muito aprendizado. E foi nesse contato com essas crianças vítimas de pedofilia, foi a primeira vez que eu tive o contato realmente com a violação de direitos humanos, assim, absurda, digna de levar o Brasil a ser denunciado junto aos organismos internacionais, porque era um caso também de uma autoridade, né, um prefeito que exercia uma autoridade naquela cidade, que comprava a virgindade daquelas meninas, e que, se os pais não concordassem em vender a virgindade dessas meninas, ele ameaçava e mantinha essas crianças em cárcere privado. Foi daí que eu me apaixonei por essa causa e prometi a mim mesma que, independentemente da minha profissão como advogada eleitoralista, que essa pauta de proteger as mulheres brasileiras eu não abandonaria. Então, quando eu recebi o convite para trabalhar como secretária nacional de política para as mulheres, eu sabia que estaria em contato também com essa pauta, por conta da paixão da ministra Damares com esse tema, né? E eu tenho tido a oportunidade de presenciar a luta dela, né, por essa causa, e quando eu também estou cuidando da mulher, da mãe, eu também estou cuidando dessas crianças, né? Porque a gente sabe que a mulher dentro do lar, ela é um pilar. E a gente sabe que as crianças sofrem violência hoje, aonde? Mais de 50% delas, dentro do próprio lar. Então, essa responsabilidade, essa consciência, a mulher tem que ter. E, como você mesmo falou, desse cuidado que o presidente tem tido, sensibilidade com a pauta da mulher, ele também tem tido com a da criança, com dos idosos e com a família. Para você ter ideia, todos os nossos projetos da secretaria, ele tem que ter como base principal a família, o fortalecimento dos vínculos familiares. Porque nós acreditamos que se a família estiver uma base sólida, essa criança vai estar bem, essa mulher vai estar bem, esse pai vai estar bem. Então, cuidar da família passa por cuidar das crianças, cuidar dos idosos, cuidar do homem agressor, por que não? Passa por tudo isso. Nós acreditamos que a grande saída para esse alto índice de feminicídio passa pela cura da família brasileira, passa em a gente ter um olhar mais atento pelo lar, passa em transformar o lar num ambiente seguro, para que ele volte a ser um ambiente seguro para as nossas crianças, para as nossas mulheres, para os nossos idosos. Então, esse é o pilar principal do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, fortalecer os vínculos familiares. E assim a gente vai, ao longo do tempo, talvez a gente não consiga perceber esses resultados de forma imediata, mas eu tenho muita fé que, a longo prazo, a gente vai assistir essa grande mudança no nosso país. A mudança, eu acredito que passa pelo fortalecimento da família brasileira e pela educação. Nós precisamos educar as nossas crianças, nossos meninos, a respeitar as nossas mulheres, ensiná-los desde pequeno que homens e mulheres são diferentes biologicamente, mas são iguais em direitos e deveres. Veja bem a responsabilidade de nós, mulheres, mães, a minha responsabilidade como mãe de um bebê de 2 anos. Você acha que, diante de tantas denúncias que eu recebo diariamente, dos vídeos assim terríveis que nos tiram o sono, de denúncias, que quando eu olho para o meu filho, eu não me preocupo da minha responsabilidade de educá-lo pensando no futuro dele, como ele deve tratar a mulher, os valores que eu tenho que passar para ele. Isso é responsabilidade nossa, de nós mulheres, não é? Não, doutora, você falou de um tema de grande relevância. Quando eu falo a questão da infância, da criança, porque eu sei que também é do Ministério da Mulher. E assim, vocês estão com um projeto excelente, que é para o nosso estado, que é o Abraça Marajó, né? Que é justamente por essa causa, que é uma amiga minha, muito querida, e paraense, que conhece a nossa realidade melhor que ninguém, que
é a Marisa Romão, viu? E eu sei que está desenvolvendo um grande trabalho. E graças a Deus o presidente ele abraçou esse projeto como um programa do governo federal. E isso é muito importante. A nossa região, que é a sul do estado, muita gente não tem conhecimento nem a dimensão do que está sendo esse projeto para a nossa região, que é a mais pobre do estado do Pará, porque eu já trabalhei naquela região na área da Secretaria de Saúde do estado do Pará. O acesso ali é só via barco. O crime que existe com as crianças e, acima de tudo, o tráfico de crianças e mulheres, que sempre foi forte ali para aquela região. Esse trabalho está de parabéns. A gente não poderia deixar de falar sobre esse projeto que eu sei que vai enriquecer muito a nossa região, já está ajudando, né, que é o Abraça Marajó. Sem dúvida. Mas como você tocou... E o Marajó, ele envolve todas as secretarias, não sei se você sabe, mas as 8 secretarias do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos estão envolvidas de alguma forma. No meu caso, eu estou diretamente envolvida, por exemplo, em levar a Casa da Mulher Brasileira para Breves. E se Deus quiser, esse ano ainda, nós vamos anunciar essa grande conquista. Vamos levar a Casa da Mulher Brasileira para Breves, vamos levar projeto para as mulheres escalpeladas da região, vamos levar projetos que venham incentivar a autonomia econômica também dessas mulheres. Eu gostei de ver muito isso, inclusive a Marisa me disse que estava ontem, né, com a ministra, com um grupo de empresários, artistas de grande nome, que já abraçaram a causa para ajudar a investir nesse projeto. Isso é de grande relevância, porque é uma região pobre e vão estar levando investimento, levando indústrias para gerar emprego para aquela região. Então, é um projeto, assim, excelente. Você falou de outro muito importante, que é a Casa da Mulher Brasileira. Não esqueça da nossa região, se tiver como trazer para a nossa região, para Paraopebas, estamos aqui, tá? Então, eu já vou te pedir ajuda aqui para quem estiver nos assistindo, que conhece um parlamentar aí do estado. Por favor, agora no segundo semestre eu começo a minha peregrinação, né, com o meu pedido mesmo pelos estados, e Paraopebas está aqui na minha agenda, sem sombra de dúvida. Pedir para esses deputados terem um olhar especial por essa região, nos ajude a levar a Casa da Mulher Brasileira. Aí, muito breve, bem. se Deus quiser. Então, já inclusive, vou falar com os nossos parlamentares, porque nós temos senador, inclusive um dos senadores nossos é aqui da nossa região, né, que é o senador Zequinha Marinho, que ele sempre está presente, inclusive, no Ministério, com a ministra, né? Então, já vou fazer esse pedido para ele, para que possa ajudar a fortalecer. Quantos mil habitantes tem em Paraopebas? Quantos mil habitantes? O censo mostra hoje 205 mil, mas a gente acredita que a população seja bem maior, em função da Vale, né? A Vale, o projeto Carajás é dentro de Paraopebas, então é uma região muito cheia de imigrantes em busca de emprego. Então, tudo que você possa imaginar existe na nossa cidade. Existe o desemprego também, porque não tem como socorrer uma demanda grande que vem de fora. Mas, assim, aqui nós temos uma referência, secretária, porque nós temos uma Secretaria da Mulher aqui, que é bem atuante, e nós temos todo o sistema de rede nosso funcionando, que é a Casa Abrigo, além da Secretaria, a Delegacia da Mulher, a Casa da Mulher, e eu sei que com esse projeto da Casa da Mulher Brasileira, com certeza estaria trazendo um grande investimento maior ainda. E uma coisa que eu estava conversando... Você deve saber que a Casa da Mulher Brasileira só funciona se a rede daquela cidade funcionar. Então, a rede daqui é boa. Então, isso que você já está me falando é sinal de que uma Casa da Mulher Brasileira em Paraopebas vai ser um sucesso, não tem como dar errado. Com certeza. E para que você possa levar o pleito para o senador, uma coisa relevante é que o projeto da Casa da Mulher Brasileira foi reformulado o ano passado. Antigamente, você só podia ter a Casa da Mulher Brasileira tipo 1, que é aquela de 13 milhões de reais. O governo Bolsonaro reformulou esse projeto da Casa da Mulher Brasileira, e a partir de agora a gente pode ter casa por 823 mil reais em municípios menores. No caso de Paraopebas, ela comportaria uma casa de 1,5 milhão, por exemplo, mas olha, veja a diferença de preço. Então, se a rede funciona, é sinal de que a casa será um sucesso nessa cidade. Então, tem aqui o meu compromisso de pedir, de lutar para a gente levar a casa para a sua região. Muito obrigada. Tá vendo como essa live é importante? Nossos pedidos online.
Eu vou reforçar com o Várias nosso prefeito da testemunhas. cidade, para que a gente possa fortalecer ainda mais com os parlamentares do Pará e até chamar a nossa secretária da Mulher de Parauapebas, para que a gente possa formular juntos esse projeto, porque é um projeto de grande relevância e a gente atende aqui a nossa região toda, porque o nosso município Então, ele é um então já vou município dar pobre. uma missão para você e para a Ana Lúcia. Ah, Vocês já mapeiam aí junto com a prefeitura e com o prefeito local o terreno, entendeu? E peça para a secretária já nos provocar e provocar os parlamentares também. Provoca o Ministério e provoca todos os parlamentares, já indicando o terreno. Vamos agilizar isso, porque na hora que eu for fazer o pedido para o parlamentar, e você também já fala que eu já tenho até o terreno, não tem desculpa. já vou pedir o terreno para o prefeito aqui, uma área pública para a gente instalar essa Casa da Mulher em Parauapebas. Vamos fazer isso. Agora, secretária, desde já obrigada, porque já é um pedido nosso e já está sendo atendido em rede nacional, porque eu sei que tem gente de vários estados que estão nos assistindo aqui. Já lhe agradecendo mais uma vez. Agora, como você falou da área eleitoral, sabemos que 2020 é um ano de eleições municipais. E como a participação das mulheres na política, eu gostaria de ouvir você falar um pouco sobre a participação das mulheres na política e se a secretaria tem algum projeto para as mulheres ingressarem nessas eleições. André, você sabe que essa é uma outra paixão que eu tenho, né, que é a inserção da mulher na política. Correto. Então, eu não poderia, enquanto secretária nacional de política para as mulheres, aproveitar essa pauta que faz parte das atribuições da secretaria e aproveitar que estamos diante de um ano eleitoral e fazer um grande movimento para que nós possamos eleger o maior número de vereadores da história do nosso país. Quando eu compartilhei esse tema com a ministra, ela abraçou logo de cara, levou para o presidente Bolsonaro, que também compartilhou da mesma felicidade. Não sei se você sabe, nós temos 1.290 municípios brasileiros sem nenhuma vereadora. Nossa, isso que número é grande. Isso não nos representa, isso não representa a sociedade brasileira. Nós somos mais de 52% de eleitorado. Então, essa realidade hoje não nos representa. Então, superar esse desafio e eleger mais mulheres, principalmente vereadoras. Por que eu estou falando de vereadora? Porque é aquela mulher que está na ponta da lança, aquela que tem mais contato com a comunidade, que conhece a realidade daquele bairro. São mulheres que podem ser... É a nossa voz dentro do parlamento. É aquela mulher que pode, por exemplo, brigar pela instalação de uma procuradoria da mulher. É aquela mulher que tem maior sensibilidade para várias áreas que envolvem a família. Então, eu acredito que a mudança desse cenário de subrepresentação passa por nós elegermos o maior número de vereadoras no nosso país. E aí, nós lançamos esse projeto nós idealizamos um projeto que vamos lançar agora no mês de agosto, que é fazer uma grande mobilização para eleger o maior número de vereadoras no país. E eu conto muito com vocês para disseminar essa nossa campanha. Eu não posso adiantar muito, mas teremos surpresas, assim, lindas. E digo a você, ferramentas que as mulheres brasileiras que um dia tiveram o desejo de entrar na política, ferramentas elas vão ter hoje nas mãos que elas nunca tiveram nessa nossa história. Nós queremos dar oportunidade para que essa mulher entre nessa batalha que a gente sabe que não é fácil, com o mínimo de paridade de armas, porque não é justo ela ser jogada nessa arena que é a campanha eleitoral e não ter o mínimo de suporte. Nem sempre ela tem um suporte do partido. Algumas sim, outras não. Então, às vezes ela não tem recurso financeiro, às vezes ela não tem nenhum apoio da família. Então, é papel também do Estado amenizar essa luta dessa mulher, incentivá-la, dar o mínimo de ferramenta e suporte para que ela não desista. Não sei se você sabe, mas o número de mulheres que disputam a reeleição é mínimo comparado aos homens. Por quê? Porque os desafios delas são tremendos. Primeiro que tem a questão que nem sempre a família apoia, que ela, quando ela se afasta do lar para exercer um mandato, ela acaba por passar maior dificuldade dentro do ambiente familiar. A questão da atenção que ela tem que dar para os filhos, para o marido, enfim. Tem também o preconceito dentro do próprio ambiente de trabalho. A gente sabe que a mulher também passa pela chamada violência política no exercício do seu mandato. Então, são vários desafios,
que acabam por afastar a mulher da vida política. Mas nós não podemos nos calar, nós temos que persistir e mostrar que a política também é lugar de mulher. E eu queria aproveitar a nossa live para incentivar todas que estão nos assistindo, aquelas que são filiadas a partido político, submetam seus nomes agora nas convenções partidárias que se aproximam, não desistam, brigue dentro do seu partido, faça uma propaganda intrapartidária, aquela que é permitido dentro do ambiente partidário, é aquela que você vai conquistar o seu correligionário para disputar uma legenda. Não deixe de disponibilizar o seu nome, né, para um cargo ou de vereadora ou de prefeita. Saiu uma campanha recentemente salvo engano, da Unicamp, semana passada, comprovando que quando as mulheres estão nas instâncias de poderes, principalmente administrando cidades ou em cargos políticos, quaisquer que sejam, o número de mortalidade infantil é reduzido. A atenção à saúde é maior e o investimento em projetos sociais também é maior. Essa é uma bandeira que você, candidata que nos assiste, tem que se apoderar e falar, olha o porquê que é importante mulheres na política. Porque o índice de mortalidade de criança vai cair, porque a saúde vai melhorar, a educação vai melhorar, os projetos sociais vão ter mais investimento. É uma dica que eu já aproveito para deixar aqui. E, por favor, mulheres, vamos disputar nas eleições de 2020, que esse ano é nosso. Verdade, doutora. Você falou de um tema de grande relevância, até porque eu estava comentando isso hoje mesmo. É só fazer uma comparação da mulher na política com alguns outros parlamentares. A gente não pode menosprezar os homens e nem ser feminista ao extremo, né? Mas a gente vê uma grande diferença da mulher na política. Procura a mulher da política, a maioria delas, final de semana, o que elas estão fazendo? Trabalho social, ouvindo os vizinhos, ouvindo a vizinha, a colega que tem algum problema familiar, e termina que ela se torna psicólogo, médico, enfermeiro, de tudo um pouquinho. Então, realmente é muito importante incentivar nossas mulheres que já estão no meio da política, que tenham coragem, que vá lá e que brigue para ocupar um espaço. E você falou de uma coisa certa, a maioria das mulheres estão envolvidas em projetos sociais. E eu sempre falo que a política, ela chega mais rápido, as políticas públicas, elas conseguem chegar mais rápido na ponta através das organizações sociais. Porque as organizações sociais, elas estão nos bairros, elas conseguem ouvir a necessidade das famílias, das pessoas, que às vezes ela não tem coragem de falar lá para o médico, lá para o prefeito, para um vereador, mas ela consegue falar lá para a associação do bairro, centro comunitário. Então, esse trabalho é um trabalho que as mulheres sempre estão envolvidas, e é por isso que eu gosto tanto da área social, que eu acho que a gente consegue ser mais ser humano, sentir mais o problema das pessoas, principalmente quando você vem para a sua realidade, você vem realmente com uma realidade, com o pé no chão, porque você consegue ir lá na ponta e ver o que está acontecendo na ponta, né? Isso é muito importante. Mas a Ana Lúcia tem uma pergunta aí agora, né, Ana Lúcia? Ah, sim. Nossa, que bom ouvir tudo isso, né? Esses incentivos. Né? Acredito que as mulheres que estão nos acompanhando estão entusiasmadas agora. Mas, assim, doutora, aqui em Parauapebas, nós tivemos um registro de 2019, de janeiro de 2019 a junho, agora de 2020, nós tivemos 519 notificações de violência doméstica, né? A gente sabe que esse número é inferior para a realidade mesmo, de verdade, né? Diante disso, desses números, a nível de Brasil até, assim, quais as instituições que podem auxiliar as mulheres em caso de violência? A gente está aí vendo o Conselho Nacional de Justiça, que lançou a campanha do Sinal Vermelho, que, nossa, eu aderi, assim, de cara, eu estou defendendo, né? Nas oportunidades que eu tenho, eu estou falando sobre a campanha. Mas agora é importante que a gente diga assim, quais instituições que podem realmente ajudar de fato essas mulheres que estão passando por um momento de dificuldade, de violência dentro dos seus lares, por gentileza. Bem lembrada, Ana Lúcia, a campanha do Sinal Vermelho é um sucesso, ela foi idealizada pelo CNJ e pela Associação dos Magistrados do Brasil, e logo que foi lançada, no dia que foi lançado, nós aderimos a essa campanha, e passamos a ter um protagonismo também nessa campanha, porque o nosso papel é articular com os municípios e com os estados,
para que essa campanha realmente seja interiorizada no nosso país. Para quem não sabe, a campanha do Sinal Vermelho contra a Violência é uma campanha que incentiva a mulher que está em situação de violência e com dificuldade também de denunciar o seu agressor, que ela procure a farmácia. Por que a farmácia? Porque é aquele atendimento essencial que está funcionando em todo o país nesse momento de pandemia, de isolamento. E com o sinal vermelho, ela exiba o sinal vermelho na palma da mão para o atendente da farmácia, para o balconista, para o farmacêutico. E esse farmacêutico já vai estar orientado, exatamente, a ligar para 190 e pedir ajuda para essa mulher. E a gente tem recebido relatos emocionantes, Ana Lúcia, por todo o país, de quantas mulheres têm sido salvas através dessa campanha. Então, quando você me pergunta sobre instituições, é o Poder Judiciário, é a prova disso, o maior parceiro não pode ter, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública. Nós temos também grande parceiro que é a Polícia Militar. A gente não pode deixar de elogiar o trabalho da Polícia Militar, porque são eles que literalmente chegam mais perto dessa mulher de uma forma mais ágil e rápida e pode salvá-la de um feminicídio. E quando eu falo de Polícia Militar, eu quero fazer também aqui um registro, as patrulhas Maria da Penha, eu não sei se aí no Pará tem, Guarda Municipal, com as patrulhas, é uma coisa que vocês têm que lutar muito aí na cidade de vocês. É um serviço lindo, são policiais militares, mulheres, que são treinadas para monitorar, principalmente aquelas mulheres que estão com medida protetiva. Ana Lúcia, essas mulheres são anjos na vida de mulheres que estão... Na Bahia tem, né? Na Bahia. É um sucesso na Bahia. Alagoas, nós tivemos um encontro nacional de todas as patrulhas de Maria da Penha em Alagoas. É uma coisa linda o trabalho delas. Elas recebem diretamente do Poder Judiciário aquele relatório e ela monitora essas mulheres e repassa para o Poder Judiciário também como que está o dia a dia dessa mulher, se a medida protetiva está fazendo efeito, o contato do agressor, se existe, se não existe, como que está os filhos dessa mulher, elas também se preocupam com isso. Então, é um trabalho que merece todo o nosso respeito. E aqui também fica o nosso apelo para os prefeitos que puderem instituir a Guarda Municipal, colocando uma patrulha específica da Maria da Penha, isso é muito importante. Então, o Poder Judiciário, Defensoria Pública, Polícia Civil também, que tem sido grande parceiro, todos esses atores que fazem parte da rede de atendimento, são instituições que, se a gente manter uma coesão e unir esforços, a gente vai conseguir atender essas mulheres de forma mais eficiente. E o mais importante, de forma humanizada, né, Ana Lúcia? Que não basta ser qualquer atendimento. Isso, a gente sabe que tem mulheres que desistem, dependendo da porta de entrada, tem mulheres que desistem de avançar na sua denúncia porque não teve um atendimento humanizado, porque não teve um contato adequado, não teve uma assistência social para lhe atender, não teve um atendimento psicossocial. E a Casa da Mulher Brasileira foi idealizada exatamente por conta disso, para propiciar no mesmo ambiente todos os serviços que a mulher precisa para que ela não desista, para que ela realmente saia do ciclo da violência. Então, esses são exemplos de instituições parceiras que podem fazer toda a diferença nessa luta contra a violência doméstica. Perfeitamente. Muito bom. Obrigada. Inclusive, secretária, me parece que foi instalado no Acre, ano passado, foi começo desse ano, a Patrulha Maria da Penha, né? E eu vi quando eu acompanhei, né? Porque inclusive quem ajudou a divulgar tudo foi a senadora Maísa, e eu vi assim de grande relevância que é essa questão da Patrulha Maria da Penha. E é interessante, é uma sugestão para a nossa Secretaria da Mulher, para o nosso prefeito da cidade, para que de repente possam implantar para a Patrulha Maria da Penha com a estrutura que já temos. E eu não poderia também deixar de falar do Ministério Público, né? Que é uma instituição que tem todo o respeito da sociedade, muito parceiro também aqui da Secretaria. Nós temos o COPEVID, que é o Conselho Nacional dos Promotores das Varas de Violência Doméstica. Então, são aqueles promotores que lidam, né? O dia a dia deles é a violência doméstica. Então, o Ministério Público também tem feito toda a diferença. Tem até uma ouvidoria específica hoje do Ministério Público em vários estados brasileiros.
serviços que estão sendo disponibilizados online por conta desse contexto do contexto da pandemia. Então, são instituições fortes, né? Instituições que a sociedade respeita e que, graças a Deus, hoje são parceiros aqui da Secretaria Nacional das Mulheres. Nossa, que bom. Andréia. Mas, secretária, entrando para um tema que você já estava falando. Quer falar. Oi, Ana Lu. Só aproveitando, Andréia, dessa questão das instituições, esta semana você falou da Polícia Civil, né? A gente recebeu aqui em Parauapebas a visita de uma equipe da Secretaria de Segurança Pública. Eles trouxeram um projeto chamado Operação Veraneio 2020, Verão de Prevenção. E eles estão visitando os municípios onde tem maior registro, né, de violência doméstica, incluindo aí as cidades que têm praias. Parauapebas não tem praia, mas tem a área de mineração, que atrai muitos homens, e a gente recebeu a visita deles aqui essa semana, foi, assim, muito interessante, eles trouxeram esse projeto para cá, né, e foi um momento, assim, de conhecer o trabalho da rede, né, da Secretaria de Assistência, de Saúde, né, e também da questão da Secretaria da Mulher. Então, não sei se você já sabia desse projeto, não é? Se for o caso, de repente, você pode depois entrar em contato com a Virgínia Costa, que é a coordenadora desse projeto aqui no estado. Acho que eles ainda estão aqui no município, né, e eu fiquei bastante entusiasmada quando me chamaram para participar do encontro com eles, para eles explanarem o que é o projeto e conhecer também o nosso trabalho aqui. Eu acho que seria bem interessante, de repente, a senhora entrar em contato com eles, para dar uma força, né, no que vai precisar para colocar esse projeto em prática. E até entender a realidade já de vocês, a partir do trabalho deles, né? Isso. Obrigada pela dica. Uhum. Isso mesmo. Agora, como você já estava falando um tema de mulheres na política, e a gente sabe que você sempre foi muito atuante na área eleitoral, né? A gente gostaria de te perguntar uma dica para as mulheres, o que elas devem e o que elas não devem fazer nesse período eleitoral, no caso, as mulheres que aceitarem entrar nesse desafio da política. Se tem uma dica que eu possa dar, é aproveitar esse momento de pré-campanha, que essas mulheres estão, a maioria delas, em isolamento social, e que tem a possibilidade de já ter contato com o seu eleitorado. Aproveitar para fazer lives como essa, para fazer a sua plataforma de trabalho, já escrever a sua plataforma de trabalho, se preparar para o momento em que ela vai poder pedir voto. Mas, nesse momento, uma exposição dessa mulher, falando sobre o que ela pensa sobre a realidade do seu bairro, da sua cidade, fazer críticas construtivas, falar o que ela pensa, que se ela for eleita, o que ela pode fazer por aquela sociedade ali, por aquela comunidade, tudo isso. Ela pode expor, a partir desse momento, na pré-campanha, sem pedir voto. Então, ela pode se apresentar e falar: eu sou Joana, sou pré-candidata a vereadora do município tal, sou pré-candidata a prefeita do município tal, e tenho trabalhado dessa forma, assim, assado no meu segmento. Ou então, se eleita for, eu pretendo defender a bandeira da educação ou da saúde, eu prometo dar um olhar diferenciado para tal problema que aflige a nossa comunidade, expor quais são suas bandeiras. Isso é permitido nesse período eleitoral, e eu lamento muito e fico entristecida quando eu vejo que mulheres pré-candidatas potencialmente elegíveis não têm aproveitado esse momento, Andréia. Tem que aproveitar, ela só não pode pedir voto. Outra coisa, desde o dia 15 de maio, já é permitido fazer a chamada vaquinha eletrônica. O que é a vaquinha eletrônica? É o financiamento coletivo, que é muito comum nos Estados Unidos e em outros países. Aqui a nossa cultura ainda não é pela vaquinha eletrônica. É um financiamento coletivo para a candidatura dela, para a campanha eleitoral dela. Algumas falam: poxa, mas isso não pegou no Brasil, então para que eu vou perder tempo com isso? Mas a dica que eu trago é com outro olhar, é que a vaquinha eletrônica ela é feita através de empresas que são previamente credenciadas junto ao Tribunal Superior Eleitoral. E esse credenciamento depois passa pelo segundo passo, que é uma plataforma que essa mulher
passa a ter dentro desses sites de financiamento coletivo. E nessa plataforma já tem o perfil dessa mulher, ela já pode expor suas bandeiras. O que eu quero dizer com isso? Que é uma forma dela ter uma exposição positiva antes daquele período no qual é permitida a candidatura, ou a candidatura não, a propaganda eleitoral. Então é a forma de você fazer uma propaganda eleitoral antecipada, só que de forma lícita. Você está expondo a sua imagem, as pessoas que vão visitar esses sites vão saber que você já é pré-candidata, vão conhecer quais as bandeiras que você pretende defender, e você ainda pode fazer uma vaquinha eletrônica para poder usar quando você tiver o registro de candidatura. Porque, lembrando, você pode arrecadar agora, mas você só vai poder gastar esse dinheiro depois que você tiver o registro de candidatura e o CNPJ da sua campanha. Então, é uma dica que eu passo agora, nesse momento. Aproveitem a internet, aproveitem para fazer live, aproveitem para se aproximar do seu eleitorado e façam uma vaquinha eletrônica. E procure estudar a situação da sua cidade, do seu município, da sua comunidade. Mapeie quais são as necessidades básicas, veja aquilo com que você se identifica. E, por final, a dica que eu dou é falar com o seu eleitorado, ainda que virtualmente, olho no olho, exercitando a empatia, se colocando no lugar do outro, porque é isso que nós, principalmente nesse momento de pandemia, precisamos. Nos colocar no lugar do outro, exercer a solidariedade e a empatia. O olho no olho, saber que aquela mulher tem os mesmos problemas que você, passa pelos mesmos desafios que você passa, todas nós temos né, os mesmos problemas que nós temos de o equilíbrio profissão e maternidade, a questão do emprego, da autonomia econômica, da violência doméstica, enfim, somos todas mulheres e nós conhecemos a nossa realidade de perto. Então, nós temos, como é que eu posso dizer assim, nós somos aquelas que são mais capazes de falar qual que é a necessidade daquela mulher que precisa ser preenchida e como que o Estado pode fazer um papel diferenciado na vida daquela mulher, seja em relação aos seus filhos, seja em relação à saúde, à educação do seu município. Então, é o olho no olho e dialogar. E se abrir com o seu eleitorado, se aproximar, que é isso que a gente precisa nesse momento. Doutora, você falou aí sobre, porque eu já até tinha ouvido também falar tudo sobre a vaquinha eletrônica, mas as pessoas eu sei que ainda tem muitas dúvidas, né? Eu já conversei, inclusive, com alguns candidatos também, e geralmente falam a mesma coisa, isso daí não dá certo. Mas, e para as empresas, elas precisam se cadastrar onde? O que elas precisam fazer para que elas possam doar, para fazer essa contribuição com essa vaquinha eletrônica? Bom, no nosso sistema hoje eleitoral, as empresas não podem doar. Agora, aqueles empresários que pretendem, como que eu posso dizer, abrir uma plataforma de arrecadação para ajudar esses candidatos, eles precisam ter um credenciamento junto ao Tribunal Superior Eleitoral. E aí o próprio tribunal tem seus requisitos, tem que ter uma plataforma focada nisso, especializada nesse tipo de financiamento eletrônico, mas arrecadar ou aplicar dinheiro para as candidaturas futuras, a empresa não pode fazer, só a pessoa física. Correto. Não, é isso. O que eu falo assim, não seria a empresa, o empresário em si. Então, ele teria que fazer um cadastro junto ao TSE? Ele precisa ter, além da empresa constituída, ele precisa ter um cadastro junto ao TSE aprovado. Entendi. Então, ele precisa, antes de qualquer coisa, se credenciar junto ao TSE. E ele precisa comprovar que tem a empresa, não pode ser qualquer pessoa física? Não, é porque tem uma série de responsabilidades. Por exemplo, imagina só, e isso acontece muito, de um candidato desistir. E ele tem aquele valor lá que ele já arrecadou, ou de um candidato morrer, da empresa quebrar. Então, qual a responsabilidade desse empresário, dessa sociedade empresarial, se essa empresa não tiver realmente aquela estrutura técnica, porque não é fácil, é uma estrutura muito sofisticada, né, e especializada no financiamento eletrônico. Então, se não for uma empresa séria, ela pode causar um prejuízo muito grande para um candidato. Então, o TSE é preocupado com isso, ele só permite que o candidato utilize plataformas previamente aprovadas por ele.
Entendi. É até muito bom, porque essa parte eu realmente não sabia. É até bom para a gente poder explicar e estar passando essa informação para A outras dica pessoas, né? que eu dou, Andréia, é que os candidatos pesquisem, né, antes de desconfie de preços muito reduzidos, porque tem uma taxa, então nada é de graça. Tem uma taxa para ele manter aquela estrutura, tem uma taxa que ele cobra que varia, é um percentual da arrecadação, pequeno, mas é. Então, desconfie de preços que estão destoando daquela média do mercado. Verifique se essas empresas já participaram do pleito anterior de 2018. Isso vale muito a pena. Vejam se o partido político que você é filiado, se ele indica alguém. Geralmente, os partidos políticos têm alguma empresa que ele já teve alguma experiência local. Então, essas dicas que eu dou. Veja se o seu partido político tem alguém para indicar. Mapeie empresas que já participaram do pleito de 2018, veja se tem reclamações em relação a ela, entendeu? Empresas que saíram do mercado e agora, porventura, pretendem voltar sem nenhuma consistência. É pesquisar, porque realmente pode trazer um prejuízo muito grande na sua prestação de contas. E isso é muito sério, porque, para quem não sabe, se você decidiu ser candidata ou candidato, você tem que ter uma lisura na sua prestação de contas, sabendo que se você não prestar de forma adequada, você pode, inclusive, se tornar inelegível. Correto, isso é importante, saber a vida da empresa, né? Saber o histórico da empresa, né? Mas sim, Ana Lúcia, você tem uma pergunta para fazer? Sim, voltando aqui, estou aí só escutando já mulheres na política, já, eu digo, eita! Mas é importante também. Então, nós vimos aí você falando, né, doutora, da questão das instituições, muito, muito importante, as citações, mas aí a sociedade em geral, né, até a gente está recebendo algumas mensagens, né, dos internautas, como fazer, né, para ajudar uma mulher que está passando por esse momento, a sociedade em geral, o que ela pode fazer para ajudar, né, de imediato, assim, né? Você fala no contexto desse aumento da violência doméstica, não? Isso, perfeitamente. O que eu queria deixar aqui de mensagem é pedir que cada um exerça a solidariedade, né, Ana Lúcia? Que cada um tenha um olhar diferenciado, principalmente para tentar saber o que está acontecendo com seu vizinho, com seu familiar, ter uma sensibilidade, né, em saber identificar, por exemplo, uma violência psicológica, que não é fácil, né, que às vezes tem violência, a gente sabe que são tão graves, mas que não deixam marcas, mas elas acontecem. Então, a violência psicológica é algo que a sociedade precisa ficar mais atenta e saber que é crime, saber que é passível de punição e saber que a mulher morre a cada dia, né, quando ela está sendo submetida a um tipo de violência psicológica. E a gente sabe também, você como ativista sabe, Ana Lúcia, que geralmente toda violência começa primeiro com a violência psicológica. E já há pesquisas que demonstram que a mulher, a partir do primeiro momento que ela passa a viver ou uma ameaça ou uma violência psicológica, isso pode demorar até 5 anos para ela fazer a primeira denúncia. Então, você imagina o sofrimento que essas mulheres passam, né, Ana Lúcia? Como é que eu posso, a consequência psicológica, né, que isso vai causar a essa mulher para a vida toda. E o que eu queria também deixar aqui de mensagem é: incentive a denúncia. Se você tem conhecimento de alguém que passa por uma situação de violência, incentive essa mulher a denunciar, porque isso pode fazer toda a diferença. 70% das mulheres que são vítimas de feminicídio em estados como Distrito Federal e São Paulo nunca denunciaram. É um número altíssimo. Essas mulheres nunca procuraram nenhum órgão público, nem pegaram um telefone para ligar no 180 para denunciar. Isso significa que incentivar a denúncia, encorajar essas mulheres a denunciar e passar a mensagem para ela de que ela não está só. Vamos exercer a sororidade, de que a rede de atendimento funciona, como é o caso aí de vocês, dar exemplo de mulheres que foram salvas do feminicídio. Isso pode fazer toda a diferença e é papel nosso, primeiro como mulher, depois como cidadão brasileiro. Perfeito. E aí aquele jargão que você falou, né? E que eu falo sempre, em briga de marido e mulher, vamos meter a colher. Vamos, né? Só em 2019 foram 80 registros de ameaças,
né, que é a violência psicológica, né? Então, é um número alto, né, e que a gente tem que ter uma atenção especial, não só para a questão da violência física, mas também da violência psicológica, né? É verdade. Muito bom. Voltando, são tantos os temas que, meu Deus, a gente encontra o assunto, o tempo é pequeno. Mas, doutora, um outro tema que eu vejo que é de grande relevância, que o Ministério tem trabalhado muito, é com a pauta da maternidade. Observamos um risco elevado para gestantes no período da pandemia. Você pode nos dar mais alguma informação sobre os trabalhos do Ministério, principalmente para esse público da mulherada grávida nesse período? Então, Andréa, essa foi uma outra pauta que nos preocupou muito nesse período de pandemia. Não sei se você sabe, mas pela primeira vez o governo federal conta com a pasta que cuida só de maternidade. E essa pasta está na nossa secretaria. Essa coordenação de maternidade, ela teve um olhar diferenciado para essa mulher grávida nesse contexto da Covid-19. E qual que é a nossa maior preocupação? Que as mulheres grávidas deixassem de fazer, por exemplo, o pré-natal. Muitas mulheres tiveram essa dúvida. Tenho que parar de fazer meu pré-natal? Por que eu vou procurar um hospital ou um posto de saúde e ter o risco de ser contaminada? Mas a orientação do Ministério da Saúde, que a gente construiu uma nota técnica e nós enviamos para todas as secretarias estaduais e municipais, é que o pré-natal não pode ser interrompido, a não ser que a mulher tenha algum sintoma, né, da Covid-19 e tenha que ficar em isolamento. Sobre o aleitamento, é importante falar para essa mulher que o aleitamento materno é vida e que a Covid, até hoje, não há nenhum tipo de registro científico de que se ela tiver com a Covid, que ela possa transmitir para o seu filho. Ela pode, sim, continuar amamentando tranquilamente, normalmente. É outra dúvida que as mulheres gestantes têm e que a gente procurou divulgar através da nossa cartilha. Então, a preocupação com a mãe, nesse momento, para nós é de grande importância, porque a gente sabe que se a gravidez por si só já é um grande desafio, já é uma loucura hormonal sem tamanho, nós sabemos disso. Você imagina nesse momento de pandemia, como que está a saúde mental dessas mulheres gestantes. Então, eu queria até aproveitar o ensejo e essa oportunidade para dizer que a nossa secretaria também está aqui à disposição dessas mulheres para dirimir dúvidas, para tentar também evitar, e para isso nós estamos em contato direto com a Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, que cuida da pauta da mulher, para que esses postos de saúde tenham seu atendimento assegurado de forma ininterrupta para atender essa mulher no seu pré-natal, para a prevenção da violência obstétrica, que é outra violência que a gente tem lutado tanto, e para prestar o melhor atendimento possível a essa futura mãe. Nossa, muito importante. Realmente, as mulheres grávidas têm sofrido muito nesse período, porque é o risco dobrado para ela e para os bebês, né? Andréia. Mas é isso. Ana Lúcia, tu tem mais uma pergunta aí. Eu quero só ressaltar que na primeira semana de agosto é a Semana Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno. Já sugiro uma live aí, viu, Andréia? Então, pronto, Ana Lúcia. No mês de agosto, a gente vai lançar a nossa campanha Agosto Dourado, exatamente em alusão ao aleitamento materno. Isso, e nós já estamos nos preparando. A Secretaria de Saúde já está preparando a campanha, vai ser bacana, e a Andréia já pode, de repente, né, fazer uma live. Vamos programar essa live. Estou à disposição. Então, secretária, a pauta para mulheres a gente sabe que é muito complexa, né? Cheia de variações, recortes. A gente pode falar sobre violência, maternidade, acabou de falar, né? Autonomia econômica e política. Diante dessa variação gigantesca, né? A pergunta é: qual o foco, né, da Secretaria Nacional de Política para Mulheres hoje, né? Qual é a meta dessa secretaria para com a mulher brasileira agora? A nossa principal meta é conter o alto índice de feminicídio no nosso país. Então, nesse segundo semestre, a gente espera lançar um plano emergencial de combate ao feminicídio, que, infelizmente, como eu disse, nós só não lançamos no primeiro semestre por conta da pandemia.
mas nesse segundo semestre a gente vai lançar um plano concreto e, mais importante, Ana Lúcia, de forma articulada com todas essas instituições que nós falamos aqui. Eu acho que é inaceitável que o Brasil continue sendo o 5º país que mais mata a mulher no mundo. É vergonhoso para nós não podemos ficar de braços cruzados diante dessa situação. E quando eu assumi a secretaria, eu recebi como missão da ministra Damares, que uma missão que foi repassada pelo presidente Jair Bolsonaro, que combater o feminicídio no Brasil é a nossa principal prioridade. E para isso, eu conto com vocês, que estão aí na ponta, né, que sabem qual que é a realidade dessa mulher aí. Eu conto muito com você, Ana Lúcia, eu conto muito com você, Andréa, para a gente, juntas, conseguir superar esse grande desafio, que eu sei que é muito difícil, mas não é impossível, e que alguém tem que começar. Muito Verdade. Verdade, isso é um tema que eu acho que é o que mais dói para as mulheres, né? Porque a agressão, você vai, denuncia, prende, mas uma vida, ela não volta. E cada E vez nós que uma mulher morre, a gente morre junto com ela, né? Pelo menos é a sensação que eu tenho. Cada vez que eu recebo a notícia de que uma mulher morreu, algo dentro de mim também morre. Mas o que a gente não pode deixar de morrer é a nossa esperança de que a gente pode, né, juntas a gente pode mudar essa realidade. E doutora? É verdade, André, então doutora. Nós temos em agosto 2 cores, então nós vamos ter o agosto lilás, né, que é de prevenção e combate à violência, e vamos ter o agosto dourado, acabei de saber, né? Isso. Que bom, muito legal. Eu não tenho mais como deixar, ele quer participar da live com vocês. O meu tá lá fora, doutora, estão enrolando ele de toda forma, Já também tentei tem 2 enrolar, anos e mas meio. agora não dá mais não. É mãe, minha filha, é mãe. Sim, Ana Lúcia. Não, já concluí aqui. Obrigada. É porque eu falo assim, nós somos mulheres, mães, trabalho, independente, advogadas, tudo, mas acima de tudo, mãe. É verdade. O meu está lá fora, que estão enrolando ele para não vir aqui para o local da live, porque ele quer vir para a live. Estava só ouvindo os gritos aqui, fazendo confusão, querendo assistir. É o novo normal, né, André? Que todas nós temos que nos acostumar. Já participei ultimamente de reuniões internacionais representando a ministra e que não tive como segurar ele. Então, é o novo normal. E assim, a vida da gente muito corrida, que a hora que a gente está em casa à noite, a criança quer a presença da mãe, quer estar grudado com a mãe, né? É verdade. Eu sei que é muito corrida, eu imagino que por isso ele cobra, né? É verdade. Eu sei, assim, para a gente concluir, que nós já estamos 1h16, a nossa live está excelente, e o debate tem sido aqui maravilhoso, de conhecimento, principalmente dos programas, que você já antecipou para a gente, inclusive de primeira mão, aqui o programa que deve ser lançado, né, pelo governo federal através do Ministério da Mulher. Isso é muito importante. Eu gostaria de lhe fazer uma última pergunta aqui e, primeiro, lhe informar. Aqui, hoje, nós temos uma instituição que, desde 2013, a gente trabalha no foco de capacitação das mulheres de baixa renda. Nós já capacitamos mais de 6.000 mulheres desde o ano de 2013 no município de Parauapebas. E são cursos de diversos os segmentos. E o foco é justamente levar uma oportunidade de aprendizado para essa mulher que é apenas uma dona de casa, levar uma oportunidade para que ela possa ter um trabalho diferente ou, quem sabe, um trabalho até mesmo dentro de casa. E com base nesse trabalho que a gente tem feito, que inclusive agora, mês de agosto, em parceria com a Prefeitura de Parauapebas, a gente deve começar mais um projeto para capacitar aí mais 870 jovens e mulheres. Vai ser de agosto a 30 de novembro. Existe algum projeto do Ministério voltado para esse segmento de capacitação da mulher? Muito boa sua pergunta, Andréia. Tem sim, nós estamos lançando também agora nesse segundo semestre, e eu já aproveito para
para te pedir para conhecer esse projeto aí, que é provavelmente voltado para a realidade aí dessas mulheres. Quero muito conhecer esse projeto de perto, para quem sabe poder expandi-lo ou apoiá-lo, se preciso for, mas para dizer que a autonomia econômica das mulheres também é outra prioridade. E por que eu estou falando isso? Porque nós já temos registro de 7 milhões de mulheres que perderam seu emprego agora nesse momento da pandemia. Então, nós sabemos que nós precisamos de um olhar diferenciado para essa realidade, e nós sabemos que muitas mulheres que estão no ciclo da violência não saem sob o domínio de seu agressor, porque ela não tem como sobreviver financeiramente, ela pensa primeiro na manutenção do seu próprio lar, pensa primeiro nos seus próprios filhos. Então, parabéns por esse projeto, e a autonomia econômica da mulher é também uma prioridade aqui do governo federal. E você está me devendo a apresentação desse projeto. Eu vou conversar inclusive com o presidente, que eu sei que está assistindo a live, que é um pastor, o pastor Paulo. É uma instituição que eu fui presidente dela e depois saí por trabalho, mas nunca deixei de ser voluntária. E eu vou pedir para que ele possa passar, inclusive, esse portfólio, para que eu possa mandar de forma eletrônica mesmo, através da Liege, aí, que é a nossa fonte de contato, para que possa chegar até você. Porque eu sei que, assim como ele tem feito a diferença na vida de muitas mulheres em nossa cidade, e em parceria com a Prefeitura e a Secretaria da Mulher de Parauapebas, é importante que a gente possa ter ele como modelo para que possa levar para outras regiões. Eu falo que hoje eu tenho uma cabeleireira que é a minha cabeleireira, que eu sei que ela está assistindo também, a dona Raimunda. Ela fez um curso nessa instituição conosco, depois dos 50 anos de idade, ela encontrou uma profissão na vida dela, ela só era dona de casa a vida toda. E hoje ela fala que ela tem o próprio negócio, tem o próprio dinheiro dela, a sua autossustentação como cabeleireira. E eu fico muito feliz que eu sempre estou com ela, uma excelente profissional, e foi capacitada por nossa instituição. Então, terei o maior prazer de te passar esse projeto, porque eu sei que é de grande relevância, e quem sabe a gente poder desenvolver em alguma parceria aí com o Ministério da Mulher, né? Sim. Mas, já para a gente chegar na nossa fase de agradecimento, eu gostaria de começar aqui pelos agradecimentos da nossa amiga Ana Lúcia, que essa não é a melhor parte, é a parte mais ruim. Gente, eu adorei isso aqui, minha primeira experiência, né? E logo com quem? Com a Secretária Nacional de Políticas para Mulheres. É uma honra, muito bom. Né? Comecei a gostar já desse negócio aqui. Né? E eu quero fechar falando dos números, né? Para fazer a denúncia. Você que está nos assistindo, anote. Já eu não consigo falar. Olha, tenho 180, tenho 190. Tem os números da Secretaria da Mulher, que é 24 horas, celulares, vocês podem anotar, é o 991012172, e o 981085524, é da Secretaria da Mulher, tem psicólogos, assistentes sociais, né, à disposição, você pode ligar também, tá? O primeiro que eu falei é Zap, a Polícia Civil, 3346-8189, o Disque Denúncia, gente, também recebe denúncia de agressão à mulher, né, 3346-8189, não, aliás, o Disque Denúncia, 98198-3350, que é Zap, e o 3312-2150. Tá? A Polícia Militar também, 3346-1187, e a Guarda Municipal, 3346-8193. Então, são vários canais que a gente pode lançar mão aí para salvar vidas de muitas mulheres. E muito obrigada pela oportunidade. E eu gostaria de dar o meu agradecimento mais que especial, e essa live realmente está sendo, durante todo o período, foi de grande relevância, de informação, mas nós já estamos saindo aqui com um presente também, né, que a secretária já está deixando aí para nós, uma missão, Ana Lúcia, de garantir o nosso terreno para implantar a nossa Casa da Mulher Brasileira, e vamos oficializar, com certeza, através do nosso prefeito
e inclusive com um senador nosso, deputado federal do nosso estado, mas de antemão já lhe garanto que o prefeito com certeza deve liberar esse terreno, porque nós temos a área pública do município, para que possa construir essa obra que é de grande relevância e que muita gente não tem conhecimento do que é a Casa da Mulher Brasileira. Na verdade, ela é um centro de atendimento com todos os segmentos para que possa acolher a mulher, né? Então, isso é de grande relevância. Então, já estamos saindo não só de uma live, mas no mesmo instante uma audiência, um pedido, um atendimento. Então, estamos realmente muito felizes com a sua participação. E muito obrigada mesmo, que eu sei que você, apesar dessa sua agenda corrida, teve a sensibilidade de poder conhecer um pouco mais da nossa região, sobre a nossa realidade, e é uma parceria que a gente pretende formar, que é o desenvolvimento desses projetos em parceria com o Ministério da Mulher e o nosso município. E aproveitar para agradecer também, porque aqui tem vários internautas falando, parabenizando toda a sua fala, e inclusive nos informaram que nós temos gente que estão nos assistindo nos Estados Unidos, Argentina e Colômbia, e estão parabenizando a sua fala de a defesa da mulher, a forma esclarecedora e a forma uma forma sutil, mas com palavras fáceis de compreensão para as mulheres que estão nos assistindo agora. Então, doutora, nosso muito obrigada à sua participação. Gostaria de ouvir o seu agradecimento e dizer que eu estou igual a minha amiga Ana Lúcia. Vamos fazer essa campanha em defesa da mulher, porque é de grande relevância e muito importante para nós. Que bom, e compartilhe essa imagem com o X na mão, nas suas redes sociais, e desafie mais 3 amigas a fazer o mesmo, viu, gente? Eu queria agradecer por esse bate-papo, realmente passou muito rápido, estou vendo aqui que já foi 1h e 22 minutos, passou muito rápido, foi muito agradável. Dizer da minha satisfação em ter essa conversa com vocês que estão aí na ponta, porque é para isso que eu estou aqui. A ordem da ministra é para que a gente saia dos nossos gabinetes, de trás das nossas mesas, e a gente conheça a realidade dessas mulheres que estão na ponta. Então, não nesse momento de pandemia, mas até fevereiro, essa foi a minha rotina, viajando toda semana para conhecer a realidade dessas mulheres que estão pedindo socorro pelo nosso país, conhecendo a peculiaridade de cada região. Então, ter esse bate-papo virtual com vocês e conhecer um pouco da região de vocês e da realidade de vocês, para mim é de grande importância, que vocês não têm noção. Dizer da minha disponibilidade, que eu estou aqui de braços abertos para todas as paraenses, estou aqui atenta a todas as necessidades de vocês, e também cumprimentar a todos aqueles que nos acompanharam nessa live. Eu espero ter contribuído de alguma forma, com alguma informação que pode ter sido útil, ou, quem sabe, até trazer aqui uma reflexão da nossa responsabilidade como cidadão, né, de entrar nessa luta que é o combate à violência doméstica e, principalmente, na luta que é conter esse alto número de feminicídio no nosso país. E nesse segundo semestre, se você não é candidata, apoie aquela que será. Às vezes você não tem vocação para ser política, mas você contempla ao seu lado uma mulher que tem potencial, então acredite nela, apoie de alguma forma, até mesmo tomando conta do filho dela enquanto ela vai botar a campanha na rua. Isso é uma forma de ajudar essa mulher, essa é uma forma de exercer a sororidade, e é isso que nós mulheres precisamos. Então, deixo aqui o meu abraço a todas vocês, agradecer por esse momento e até a próxima live. Doutora, muito obrigada. Transmita assim, o meu abraço. Eu não poderia terminar de falar sem pedir novamente para que as mulheres conheçam o aplicativo Direitos Humanos Brasil, para que conheçam no site gov/mdh o trabalho da secretaria, as cartilhas. Lá você vai ter acesso aos downloads dessas cartilhas, vai ter acesso também à nossa campanha Alô Vizinho. Você pode baixar as peças e compartilhar no seu domínio,
no seu prédio, ou no síndico que você conheça. Você vai poder ter acesso a todo o nosso material dessas campanhas que eu falei aqui para vocês. E é através do Telegram e muito em breve através do WhatsApp. São os nossos canais de denúncia que funcionam 24 horas por dia. E para quem está nos assistindo, como você falou, de outros países, também funciona em vários países, também 24 horas por dia. É essa a dica que eu queria dar. Inclusive, a Liege já passou todas as cartilhas e que eu vou começar a publicar e compartilhar com a Ana Lúcia, mas em todos os grupos de WhatsApp, todas essas cartilhas que já são da secretaria para que a gente possa levar como forma de orientação. E eu achei excelente, inclusive, uma que fala da criança, né? De orientação, de cuidados em casa. Sobre acidente doméstico, porque a gente sabe que, imagina, você está dentro de casa, o filho está longe da escola, e criança, você sabe muito bem, André, que não é fácil, você não pode tirar o olho em nenhum momento. Verdade. Então, não sei se você sabe, mas a segunda maior causa de morte das nossas crianças no país é o acidente doméstico. Não sabia. Então, nós precisamos ficar atento, é uma responsabilidade muito grande de nós pais. Então, nós fizemos essa cartilha justamente para conscientizar essa mãe do cuidado redobrado que ela deve ter nesse momento de pandemia, que a criança fica dentro de casa por maior tempo e, portanto, mais suscetível, infelizmente, né, de sofrer um acidente doméstico. Nossa, muito obrigada. Andréia, posso falar, Andréia? Pode. Andréia? Eu não posso terminar essa live sem pedir a sensibilidade dos nossos atendentes de farmácia para a campanha do sinal vermelho na mão, na palma da mão. Eu quero pedir, não fiquem nervosos quando uma mulher fizer esse sinal para você. Tenha calma. Estava comentando com a Andréia, doutora, que eu fiz um teste em uma farmácia grande aqui da cidade. Eu cheguei e mostrei a palma da mão com X. A atendente ficou muito nervosa e não soube o que fazer. E aí eu acalmei dizendo que era só um teste. Então, eu acredito que, assim como ela, vários estão querendo ajudar, mas ficam nervosos demais e talvez pode até, né, atrapalhar. Então, eu estava conversando com a André nos bastidores para a gente fazer alguma coisa urgente quanto a isso, né, de conversar com esses atendentes para acalmá-los, né, e orientar da melhor maneira possível. Então, você que está assistindo, é atendente de farmácia, farmacêutico, é dono de farmácia, oriente, né, e tenha calma. Simplesmente ajude, não precisa ficar nervoso. Tá bom, gente? Um beijo. Ai, se eu pudesse, ficava aqui falando o resto da noite. Verdade. Obrigada. Mas, doutora, muito obrigada pelo seu carinho. Transmita o nosso abraço, o nosso carinho para a nossa ministra, que é muito querida, e assim, eu tenho muito orgulho da atuação dela, porque ela realmente tem feito um trabalho como ministra na valorização da família. E a gente sabe que no século que vivemos hoje é algo que a gente encontra-se muito distante, mas ainda assim ela tem insistido no direito da família como um todo, né? As campanhas voltaram para as mulheres, para a criança, e transmita o nosso recado, porque eu sei que a nossa imagem, a nossa mensagem vai chegar até ela, para ela saber que nós de Paraupebas também estamos acompanhando tudo dela e compartilhamos dos pensamentos, das ideias, dos projetos que o Ministério tem desenvolvido. Então, o nosso grande beijo à nossa ministra querida, que tem nos causado muito orgulho à frente desse ministério, que muito nos representa. E a você, que é uma grande mulher, mãe como eu e como todas as outras mães brasileiras, meu muito obrigada pelo carinho, a sua sensibilidade, a sua forma esclarecedora que nos trouxe nessa live de hoje. Pode ter certeza que nós seremos multiplicadoras de tudo que você nos passou aqui hoje, porque só veio a nos engrandecer e nos esclarecer muito mais. Muito obrigada, doutora. Um beijo para cada um dos nossos ouvintes que estão aqui hoje. A cada hora, 536 mulheres são vítimas de agressão física. No último ano, 66% das mulheres sofreram algum tipo de assédio. Por muito tempo eu fiquei calada, mesmo vivendo tanta coisa errada. Um pesadelo que não tinha fim, sempre era assim. E essa rosa agora não adianta nada,
vez, sua desculpa não apaga as marcas dessa dor que você deixou. E a gente não se olha mais do jeito que se olhava. Você não toca em mim do jeito que você tocava. Amor que dói não é amor, não, 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 não. E a gente não se ama mais do jeito que se amava. Você não toca em mim do jeito que você tocava. Amor que dói, que cala a voz, não é amor. Eu não calo a minha voz, vou gritar por todas nós. Eu não calo a minha voz, não. Eu não calo a minha voz. Se for preciso, vou gritar por todas nós. Eu vou deixar meu coração falar. Saber que eu me amo e não vou me calar. Se atinge uma, atinge todo mundo. Machuca uma, machuca todo mundo. Você não tá sozinha não. Então por que não tira tua voz do mundo? E a gente não se olha mais do jeito que se olhava. Você não toca em mim do jeito que você tocava. Amor que dói não é amor, não, não. E a gente não se ama mais do jeito que se amava. Você não toca em mim do jeito que você tocava. Amor que dói, que cala a voz.